Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes, é um grande prazer estar aqui com você novamente. Esse é o primeiro vídeo que eu faço em 2015 e por isso eu gostaria de desejar a você um feliz ano novo, apesar de que já faz vários dias que passou dia 1º, né? Mas enfim, que 2015 possa te trazer o sucesso, a realização dos sonhos que você espera, ok? No vídeo de hoje nós vamos falar dos principais pontos de interesse para a semana de 12 a 16 de janeiro de 2015. Esses pontos de interesse, se você acompanha meu canal, você já deve ter identificado que esses pontos são pontos de possível inversão de tendência. Geralmente quando acontece alguma modificação no mercado, geralmente acontece por volta ou próximo desses pontos de interesse. São os pontos de decisão. Mas antes de falar disso, eu gostaria de te convidar a dar uma olhada no meu blog, ok? Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link do meu blog. Tem uma promoção de final de ano que eu fiz no final do ano. E todos os cursos, todos os 4 cursos de AreaX Online, todos eles estão com desconto muito interessante. E eu tenho plena certeza que você vai gostar do que você vai encontrar nesses cursos. Além disso, pela promoção você também tem direito de acesso ao canal de análises durante um mês. Okay? O canal de análises é onde eu posto todas as minhas análises, as minhas negociações, em vídeos de aproximadamente 20 minutos e vídeos que são feitos de segunda a sexta-feira. Então, no domingo à noite eu faço um vídeo para segunda, na segunda noite eu faço um vídeo para terça e assim sucessivamente. Okay? O canal de análises está indo já para 3 anos de duração, que eu faço vídeos, deve ter umas 400 horas de vídeo no canal de análises, que foi se acumulando ao longo todo esse tempo. E são muitas horas de negociação, de análises, de price action, principalmente da análise do preço. Eu tenho certeza que esse é um assunto que te interessa, que vai te interessar muito, principalmente se você está interessado em aprender como negociar utilizando price action. Ok? Bom, sem mais demoras, temos 29 instrumentos ativos para nós analisarmos. Então vamos começar aqui primeiramente pelo euro USD. Bom, nós sabemos que o euro USD está em uma queda realmente muito importante aqui desde metade mais ou menos de 2014, e nesse momento está em uma zona de suporte muito importante. Aqui foi suporte, ok? Aqui atrás também é suporte, portanto nós temos toda uma zona de suporte aqui que pode servir, pode segurar o preço, fazer inverter essa tendência de queda no euro USD. No gráfico semanal dá para a gente ver a mesma coisa, ok? Ainda não temos um rompimento desse nível. Temos toda uma zona de suporte, mas ainda não temos o rompimento dessa zona, apesar de que o preço está sendo negociado ligeiramente abaixo dessa zona de suporte. E no gráfico diário temos uma tendência de queda. Pelas médias móveis nós podemos ver claramente as médias de 30, 50 e 100 períodos estão paralelas, apontando na mesma direção, sem cruzamento, e tudo aquilo que nós queremos procurar quando se trata das médias. É bastante provável que nos próximos dias aconteça uma inversão de tendência para o euro USD, até porque, conforme eu já mostrei aqui no gráfico mensal, o euro USD está nesse momento em uma zona de suporte muito importante e que pode empurrar o preço para cima. O preço também já está sobrevendido e a qualquer momento pode iniciar uma inversão de tendência. Pontos de interesse para essa semana. Bom, sabemos que estamos em uma zona de suporte pelo gráfico mensal, então pode ser que nos dê oportunidades de compra no curto e no médio prazo. Ok? Deixa eu marcar aqui. Aqui em H4 vai dar para ver melhor. Essa zona que anteriormente aqui funcionou como suporte, pode vir a funcionar como resistência quando o preço chegar aqui em cima. De qualquer forma, pelo fato de estarmos em uma zona de suporte, eu não estou interessado em procurar por venda nesse momento, mas sim o rompimento desse nível. Se acontecer o rompimento desse nível, pode ser que nos dê belas oportunidades de compra, baseado no rompimento ou baseado em que o preço acaba respeitando essa zona de suporte. Ok? A ideia então, principalmente, apesar de termos tendência de queda no gráfico diário e no gráfico de 4 horas, a ideia principal é que nesse momento o preço ainda não conseguiu romper uma zona de suporte, e essa zona de suporte pode empurrar o preço para cima
para o EURUSD, dando aí uma tão esperada retração que muita gente está esperando, certo? Bom, outro par que nós temos é o GBP-USD. Temos um canal de alta no gráfico semanal, no gráfico mensal dá para ver também. Aqui no gráfico semanal, esse ponto aqui foi resistência, e nós temos essa linha de tendência de alta. Não temos ainda o rompimento desse nível de suporte, dessa linha de tendência de alta para o GBP-USD. Okay? Uma vez que o rompimento ele se mostra para a gente de uma forma um pouco mais clara, ainda não temos o que nós temos até o momento pode se mostrar, se caracterizar como um falso rompimento. O preço caiu, vamos ver aqui quantos pips, a 2.100 pips mais ou menos, ok? Portanto, para essa semana, o que eu espero, ponto principal de interesse é exatamente essa zona de suporte, aqui onde o preço está agora no gráfico semanal, e que pode gerar oportunidades de compra no curto e no médio prazo, talvez até uma inversão dessa tendência de queda no gráfico diário. As médias de 30, 50 e 100 períodos estão paralelas, apontando a mesma direção, e tudo aquilo que nós queremos para definir uma tendência aí pelas médias móveis. Ok? Vamos ver o próximo par. Nós temos o USD-CHF no gráfico mensal, rompeu uma linha de tendência de queda, está em uma alta já tem vários meses. No gráfico semanal temos a mesma situação, algo bastante parecido com o EURUSD, na verdade. Conseguiu, ou iniciou aí o rompimento dessa zona de resistência, o preço está bastante acima, mas nós podemos ver aqui já a formação de um pin bar, que foi a semana passada, mostrando um pouco de retração por parte dos vendedores. Portanto, é bastante provável que esse ponto que anteriormente funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como suporte, aqui pode vir a funcionar como suporte também no gráfico semanal e até mesmo no gráfico diário. Ok? Pontos de interesse. Bom, essa tendência de alta no gráfico diário é uma tendência válida. De qualquer forma, acredito que o preço vai retrair para testar novamente essa zona de 0,9950, que é o número redondo. Se a partir daqui o preço romper e voltar a cair, essa tendência de alta no gráfico diário provavelmente vai se inverter, e então nós teremos várias oportunidades de venda. Ok? Pontos de interesse, ou pontos onde as decisões podem ser tomadas essa semana. Acredito que principalmente esse nível. Se o preço respeitar essa zona como a zona de suporte começar a subir, logicamente vai gerar oportunidade de compra em períodos menores, até gráfico de 30 minutos, gráfico de 1 hora, e se ele romper esse nível e tornar a cair, a tendência do gráfico diário vai se inverter e pode gerar aí várias oportunidades de venda no curto e no médio prazo. Ok? Outro par que nós temos é o STJPY. Nós podemos ver claramente como aqui no gráfico mensal temos essa zona de resistência. O preço não chegou exatamente a tocar nessa zona de resistência, ok? Subiu muito, a alta do STJPY já se mantém desde 2012, final de 2012, na verdade começou aqui no começo, então já vai para 3 anos de alta, sem uma retração aí muito significativa. Isso no gráfico semanal nós podemos ver as médias apontando na mesma direção e com uma forte tendência de alta. O que realmente me interessa ao longo dessa semana? Olhando para o gráfico diário, nós podemos ver claramente como nós temos um triângulo. Ok? Dá para a gente ver aí o triângulo. E o que me interessa essa semana é ver se o preço, se vai acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta. Se nós tivermos o rompimento dessa linha de tendência de alta, é bastante provável que o preço retraia e talvez venha buscar esse nível aqui embaixo. Deixa eu marcar também. Então, pontos de interesse, deixa eu marcar de outra forma isso aqui, vai ficar melhor com um triângulo. Ok? Esses são os pontos de interesse. O triângulo que nós temos, nós podemos marcar aí, e essa zona de suporte aqui embaixo. Ok? Nós também temos o SDCAD no gráfico semanal. Temos todo esse movimento de alta muito expressivo. Ele rompeu esse nível de resistência aqui, está sendo negociado
um pouco acima. Na verdade, isso aqui já se caracteriza como um rompimento completo. Existe uma grande probabilidade que o preço continue subindo, até porque ele rompeu essa resistência, mas em algum momento o preço vai ter que retrair, logicamente, porque quem comprou não vai ficar comprado pelo resto da vida. Então, quem comprou, uma hora vai fechar a sua compra, e quando ele fecha essa compra, isso causa um movimento de retração. Ok? Então, apesar da tendência ser de alta, nós podemos ver aqui no gráfico semanal, o preço está bastante longe das médias de 30, 50 e 100 períodos. Se nós considerarmos esse movimento anterior, aqui teve 1.100 pips, mais ou menos. E esse movimento está com 1.270, mais ou menos. Ou seja, já ultrapassou 100% do movimento anterior. Isso pode mostrar para a gente sinais possíveis retrações. Okay? No gráfico diário, nós vemos algo parecido. Temos a tendência de alta, média de 30, 50 e 100 períodos, e o preço está já bastante longe da média, podendo causar uma retração. Não estou dizendo que você deva negociar contra a tendência. Na verdade, a forma mais fácil de nós negociarmos é na direção da tendência sempre. Okay? Mas é importante que você consiga identificar por quê. Bom, no gráfico diário temos uma tendência de alta, maravilha. Mas imaginamos que comece uma retração e no gráfico de 30 minutos se forme uma tendência de queda. Essa tendência de queda em M30 pode ser uma tendência totalmente válida. Ok? As pessoas... eu tenho vários vídeos no YouTube onde eu faço uma análise falando de pontos de interesse, onde eu marco suporte, resistência, linhas de tendência de alta, Fibonacci, pontos de interesse, números redondos e etc. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam se eu continuo utilizando as médias móveis, as médias de 30, de 50 e 100 períodos. Ok? A resposta é redondamente, totalmente sim, com certeza. A gente pode ver claramente aqui nessa tendência de alta como nós tivemos duas oportunidades. Aqui foi uma oportunidade de compra e aqui também nós tivemos uma belíssima oportunidade de compra no USD CAD. As médias móveis continuam funcionando. O capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online, ele é totalmente gratuito e eu explico como utilizar essas médias para identificar tendência. Unicamente com esse material é possível que você consiga fazer operações aí de forma bem sucedida, se você tiver, logicamente, disciplina, comprometimento e devotar a devida energia e atenção que essa profissão demanda. Ok? Então, é bastante interessante porque é algo extremamente fácil, é bastante visual, não requer nenhum conhecimento, não digo conhecimento, mas não é nada complicado. Ok? Pode se transformar em algo fácil e simples, uma vez que você entenda os conceitos. Logicamente, quando se trata do mercado, não estamos falando unicamente de entradas e saídas. Okay? Não se trata de você identificar aqui eu compro e aqui eu vendo, aqui eu saio. Não. Existe muito mais do que apenas isso. Existe, por exemplo, que você tem que ter um bom conhecimento a respeito de gerenciamento de risco. É necessário que você entenda a questão de correlações, entenda de psicologia, que você entenda, não falo de psicologia, logicamente, no sentido geral, mas da psicologia do mercado, okay? Como o mercado funciona e o que ele quer dizer com os seus movimentos. E é preciso que você entenda e conheça a si mesmo também, logicamente, como já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Ok? Bom, a tendência é de alta e pode ser que o aparecimento de alguma tendência de queda em M30 gere oportunidades, ou talvez até gráfico de uma hora. Imaginamos que, vamos usar aqui para M30, durante a segunda ou a terça-feira, o mercado começa a se movimentar para baixo, fazer topos de fundos cada vez mais baixos. As médias de 30, 50 e 100 períodos vão ficar paralelas entre si, ok? O que pode gerar para a gente oportunidades de venda no curto prazo, principalmente para quem tem interesse em fazer day trade. Vamos ver o próximo par, AUD/USD. Bom, aqui a gente já consegue observar uma zona de resistência bastante importante no gráfico de uma hora. No gráfico diário, melhor no gráfico semanal, puxa esse aqui para baixo, estamos nesse momento em uma zona de suporte muito importante. Okay? Aqui foi suporte e aqui também já está funcionando como suporte e talvez nos dê uma retração. Esse aqui é o principal ponto de interesse para essa semana para o AUD/USD. É uma zona de suporte muito importante no gráfico semanal e eu quero considerar
essa zona como uma zona de possível negociação. A partir dessa zona vai se formar tendências de alta, como já temos, por exemplo, em M30 uma tendência de alta, baseado, lembrando que essa aqui é uma zona de suporte no gráfico semanal, e aqui, a partir daqui já se formou uma tendência de alta no gráfico de 30 minutos, ok? Eu acredito em uma integração dos períodos. Eu costumo dizer que os períodos são janelas através da qual nós podemos observar o mercado, ok? Então eu acredito muito na integração entre esses períodos, uma vez que tudo gira em torno de uma coisa só, o preço. Exatamente isso o que eu estou mostrando para você aqui agora. Temos uma zona de suporte no gráfico semanal e em M30, bom, começar do começo. Temos uma zona de suporte no gráfico semanal. O que essa zona de suporte no gráfico semanal pode fazer? Bom, ela pode gerar oportunidades de compra, ok? Estamos sempre falando de probabilidades. Ela pode gerar oportunidades de compra. Muito bem. No gráfico de 30 minutos, nós já temos uma tendência de alta que começou a partir dessa zona de suporte no gráfico semanal. Exatamente essa integração entre os períodos que é importante a gente fazer. Muita gente quer negociar apenas um período. O cara quer pegar H4 e aparecer uma oportunidade de H4, enfim, negocia somente aquilo. Okay? Se você fizer isso, se você não conseguir fazer uma integração, uma junção entre todas as peças do quebra-cabeça para entender qual é a função, o que está acontecendo no mercado naquele momento, as suas chances de sucesso serão menores, por se dizer de alguma forma. Okay? Então, gráfico semanal, suporte em M30, já temos uma tendência de alta, um gráfico de uma hora também já está se formando, e até H4 pode vir a se formar ao longo dessa semana. Certo? Euro GBP. No gráfico diário estamos em uma lateralidade. Se você entende um pouco de price action, você vai conseguir identificar isso aqui imediatamente como sendo uma zona de lateralidade. É um canal lateral, topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Okay? O mercado não tem um número exato, então dá um falso rompimento, fica um pouco aí, mas enfim. O que nós podemos observar, a ideia principal é canal lateral. Isso no gráfico diário. No gráfico semanal, olha que coisa linda. No gráfico semanal nós temos essa zona de suporte que funcionou de uma forma magnífica. Aqui foi suporte e aqui também foi suporte. Exatamente em cima dessa zona de suporte do gráfico semanal formou-se um canal lateral no gráfico diário. Ou seja, temos um suporte no semanal, o preço subiu, e no gráfico diário formou um canal lateral. Isso mostra indecisão e, portanto, zonas de interesse para essa semana, a máxima e a mínima do canal, que coincide aí com a zona de suporte do gráfico semanal. Ok? Essas são as duas pontas, os dois pontos de interesse para essa semana que eu quero considerar. Também temos essa linha de tendência de queda, que está um pouco longe, enfim, o rompimento dessa linha pode nos mostrar possíveis oportunidades de compra. Temos o euro AUD, temos aqui uma linha de tendência de alta no gráfico semanal. Nós podemos ver claramente como o preço respeitou duas vezes, o preço agora está retraindo. Existe uma enorme probabilidade de que o preço volte para testar esse nível aqui, a linha de tendência de alta. Ok? Também temos, deixa eu voltar aqui no gráfico diário, essa zona que é aqui atrás foi resistência, pode vir a funcionar como resistência novamente. De qualquer forma, principais pontos de interesse para essa semana é essa linha de tendência de alta e esse ponto. Também temos um ponto intermediário que é algo bastante importante, que é essa linha de tendência de alta que o preço iniciou o rompimento. Eu diria que o mais importante de todos para essa semana, para o euro AUD, é essa linha de tendência de alta, uma vez que é o que está mais próximo do preço. Okay? O preço deu uma retração muito importante, iniciou o rompimento dessa linha de tendência de alta, e se ele der para a gente uma retração e uma continuação, é bastante provável que isso gere para a gente oportunidade de venda. De qualquer forma, já no gráfico de 4 horas temos uma tendência de queda, H1 também, e também em M30. O meu preferido nesse caso aqui é o gráfico de 1 hora e o gráfico de 4, dando prioridade para 4 horas. Certo?
Vamos ver o próximo, Euro JPY. Eu falei desse par aqui no canal de análises para o pessoal. Eu estava bastante interessado que talvez esse nível, que aqui atrás funciona como resistência, pudesse funcionar como suporte. Não aconteceu, na verdade o preço conseguiu concretizar o rompimento. Existe uma enorme probabilidade a partir de agora que o preço comece a cair e talvez venha buscar esse nível aqui embaixo. Ok? É toda uma zona de suporte aqui. Deixa eu ver aqui no gráfico semanal. Ele rompeu essa zona de resistência, tínhamos essa outra zona que poderia funcionar como suporte e essa outra zona. É o terceiro nível de resistência que ele rompe, que poderia ter funcionado como suporte, não funcionou. Okay? Temos uma linha de tendência de alta por aqui. E esses dois são os pontos de interesse para essa semana. Se você tiver interesse em fazer day trade, talvez uma tendência de queda no gráfico de 4 horas seja algo interessante. Imaginamos que o preço entre dentro da zona das médias e a partir daqui ele comece a cair. Você pode então procurar pelo seu método de entrada que você mais gosta, seja ele qual for. Mas de qualquer forma a tendência é de queda e é muito provável que ela se mantenha de queda ao longo dessa semana. Ok? GBP-CHF no gráfico diário. Temos exatamente a mesma situação do Euro GBP, afinal os dois pares são correlacionados quando um sobe e o outro desce. Isso acontece deixa eu aumentar, exatamente em uma zona de resistência. Isso aqui é algo importante a gente entender pelo fato de que no Euro GBP nós temos a mesma situação, só que na posição inversa. Okay? Aqui temos uma resistência, uma outra resistência e exatamente na resistência se formou esse canal lateral. O Euro GBP é a mesma coisa, mas estamos falando de suporte. Okay? Pontos de interesse para o GBP-CHF. Bom, exatamente a mesma coisa que o Euro GBP. Essa resistência e esse suporte. Aqui embaixo. Ok? Vamos ver o próximo, CAD-JPY. No gráfico diário, o preço está nesse exato momento em uma zona de suporte muito importante. Acabei de marcar aqui para vocês. Aqui atrás foi resistência, aqui funcionou como suporte, jogou o preço lá para cima e agora pode vir a funcionar como suporte, apesar de que eu não estou muito crente de que isso vai acontecer. Me parece, pelo cenário, pelo que eu consigo observar aqui, está mais provável para ser um rompimento desse nível e talvez o preço venha buscar níveis mais baixos. De qualquer forma, eu não negocio baseado em achismos, ok? Eu acho que isso vai acontecer. Não. Até o momento não tenho evidências que mostrem, segundo o meu sistema, de que o preço vai romper esse nível de suporte. Portanto, eu estou fora desse par. Eu quero considerar possíveis oportunidades de venda assim que o rompimento se concretizar. Muita gente diz que você deve negociar de uma forma ou de outra. Enfim, existem milhares e milhares de formas, de sistemas de negociação. A minha abordagem é bastante simples. Eu procuro abordar o mercado sempre da forma de reação. Okay? Eu já falei isso inúmeras vezes em vários vídeos, até vídeos que estão no YouTube. Mas a minha abordagem é sempre a mesma. Eu sempre espero que o mercado me gere a informação que eu quero, que eu espero, e então eu tomo a minha decisão. Assim que o mercado gera informação, eu reajo. O mercado sempre age em primeiro lugar e eu sigo o mercado. Não é meu interesse eu tomar a frente e fazer algo antes que o mercado me dê a informação. Ou seja, reação é diferente de ação. O cara que reage, ele sempre espera a ação primeiro. E eu sou esse cara. Ok? Portanto, apesar de que eu acredito que o preço vai conseguir romper essa zona de suporte, tudo essa aqui é uma zona de suporte, eu não quero negociar baseado nisso. Eu quero aguardar que o mercado me dê um sinal de que isso vai acontecer, para que então eu possa reagir a essa informação. Ok? Outro par que nós temos é o GBP-JPY. A gente pode ver aqui no gráfico mensal, essa zona, todo esse nível aqui foi um suporte durante 2003, logicamente bastante tempo atrás, mas já funcionando como resistência no dia de hoje, no mês de hoje. No gráfico semanal temos uma tendência de alta bem estabelecida,
E no gráfico diário o preço conseguiu ou iniciou o rompimento dessa zona de resistência que poderia funcionar como suporte, ok? Na verdade essa aqui é a zona. Ao longo dessa semana o que eu espero é basicamente, no gráfico de 4 horas temos aqui uma tendência de queda, e o que eu espero é por movimentos de queda para o GBP JPY, devido principalmente ao fato de que o preço começou a retrair, e acredito que ele encontrará suporte, ou pode encontrar suporte, próximo das médias de 30 e 50 do gráfico semanal. Portanto, se você tiver interesse em fazer day trade, fazer alguma operação mais curta, ao longo dessa semana no GBP JPY, apenas lembre-se de que uma operação mais curta geralmente é feita em períodos menores, e também isso implica que take profit, stop loss e tudo isso acaba sendo um pouco menor, ok? Vamos dar uma olhada no AUD NZD. No gráfico diário ele rompeu vários níveis de suporte, a gente pode ver rompeu esse nível e esse nível, ele rompeu com facilidade. No gráfico semanal a gente pode observar aqui, um candle de bastante indecisão, foi a semana passada, topos, máxima e mínima, sombra lá em cima, bastante alta. Também rompeu esse nível do gráfico semanal. E no gráfico mensal, bom, aqui já está um pouco diferente, porque temos essa zona de suporte, ok? Então, olha só, ele rompeu vários níveis, esse nível aqui no gráfico diário, mas no gráfico mensal, esse nível aqui foi suporte e agora já está se mostrando como uma zona de suporte para o AUD NZD. Isso nos leva a que essa zona de suporte pode vir a gerar oportunidade de compra, ok? Por causa disso, eu estou aguardando o rompimento ou uma inversão dessa tendência de queda do gráfico de 4 horas. Meu principal ponto de interesse é essa máxima. Imaginamos que o preço suba, forme uma tendência de alta a partir desse nível, ok? Aqui pode gerar oportunidade de compra para a gente, devido a essa união entre os períodos do gráfico mensal, que aqui atrás foi suporte e aqui pode funcionar como suporte novamente, e no gráfico de 4 horas, ou até mesmo no gráfico diário, só que aí já vai levar um pouco mais, mas no gráfico diário pode vir a gerar, no gráfico de 4 horas, oportunidade de compra para a gente ao longo dessa semana. Até mesmo H1, nós podemos observar, o preço já fez aqui um ombro, cabeça, ombro. Deixa eu desenhar isso aqui direito. Aqui temos um ombro. Aqui nós temos a cabeça do padrão. Se você conhece, entende de price action, você vai identificar isso aqui. E aqui nós temos o outro ombro. E aqui nós temos a linha do pescoço, sendo essa zona aqui. Isso mostra reversão ou possível reversão de tendência no gráfico de 1 hora. Portanto, repare no fato, o que eu já falei em outro par. Temos no gráfico mensal uma zona de suporte muito importante. E temos no gráfico de 1 hora um padrão de inversão de tendência, mostrando aqui uma inversão desse movimento de queda. Tivemos movimento de queda e etc. E esse padrão sinalizou uma possível inversão, ok? Portanto, pode ser que ao longo dessa semana nos gere ou apareça oportunidades de compra. E é basicamente isso que eu estou procurando. Mas repare principalmente na integração entre os períodos do gráfico mensal. Aqui um suporte do gráfico mensal, juntamente com outros períodos como gráfico diário, 4 horas e até gráfico de 1 hora, ok? Também temos a AUDCAD no gráfico diário. Ele está nesse exato momento enfrentando uma zona de resistência. Anteriormente esse ponto funcionou como suporte. A gente pode ver aqui claramente, funcionou como suporte. E aqui pode vir a funcionar como resistência. De qualquer forma, pelas médias móveis nós já não temos uma tendência de queda, porque a média de 30 já começou a apontar para cima e o preço rompeu totalmente a média de 50 períodos. Portanto, pelas médias nós não temos tendência de queda, ok? No gráfico mensal temos esse nível que funcionou como suporte e já está funcionando como suporte novamente. Na verdade deu um spike muito legal para cima,
aqui atrás foi suporte e aqui foi suporte, o preço deu todo esse spike para cima, e pode ser, ou é bastante provável, que ele dê oportunidade de compra ao longo dessa semana. Basicamente, meu ponto principal de interesse para essa semana é esse nível que anteriormente funcionou como suporte e agora está funcionando como resistência. Caso aconteça o rompimento desse nível, eu estou interessado em procurar por possíveis oportunidades de compra. Vamos ver o próximo. Ao DCHF, temos uma situação bastante parecida com a do AUDCAD, só que aqui não chegou exatamente, chegou a tocar aqui na zona de suporte, ok? Aqui atrás foi toda uma zona de suporte, aqui o preço já mostrou para a gente sinais de uma inversão e deu todo esse spike para cima, portanto a direção principal é de alta, devido a que o preço respeitou essa zona de suporte no gráfico semanal. Temos tendência de alta em vários períodos menores, como H4, gráfico de 1 hora e até 30 minutos. Ponto principal de referência para essa semana, essa máxima aqui. Ok? Está bastante longe, mas se o preço chegar lá em cima, pode ser que venha nos dar oportunidade de venda, nesse caso, contra a tendência, ou esperando que aqui no gráfico diário o preço dê uma retração. De qualquer forma, a tendência de alta está bem estabelecida e nós temos um outro ponto de interesse, que é esse outro rapaz aqui. Esse nível aqui atrás foi suporte, ok? Aqui foi suporte, e se nós traçarmos essa linha mais para trás, aqui também foi suporte. Portanto, temos todo uma zona de suporte. Se o preço retrair, aqui pode nos dar oportunidade de compra. Isso vai mais ou menos coincidir com a zona de suporte das médias de 30 e 50 períodos do gráfico de 4 horas. Aqui 30 e 50 períodos. Imaginamos que o preço retraia e a partir daqui pode dar oportunidade de compra. Uma vez que no gráfico semanal tivemos suporte, a partir daqui o preço começou a subir, portanto podemos procurar por oportunidade de compra em períodos menores, certo? Ao DJPY, principais pontos de interesse para essa semana, temos várias linhas que podemos traçar. Essa aqui é uma delas, ok? Formando aqui um canal de alta no gráfico diário. No gráfico de 4 horas temos esse nível de suporte, o preço não chegou a tocar, mas o principal ponto de interesse para essa semana que eu estou interessado são dois: a máxima e a mínima desses movimentos. Ok? Esses são os pontos principais de interesse para o DJPY. Acredito que pouca gente negocia esse par. É um par, é um minor, não é dos principais pares, que não está relacionado com o dólar. A volatilidade dele está boa, o spread geralmente aumenta um pouco no fechamento do mercado na sexta-feira, mas é um par bastante interessante e eu já negociei várias vezes nesse par e é bastante legal, eu mesmo gosto desse par. Outro par que nós temos, CHF-JPY, nesse exato momento está enfrentando uma zona de suporte bastante importante. Aqui foi resistência e aqui já está se mostrando, pode vir a funcionar como suporte ao longo dessa semana, dando possíveis oportunidades de compra. Isso no gráfico diário. No gráfico semanal é basicamente a mesma coisa, o mesmo cenário. E ao longo dessa semana, caso aconteça o rompimento dessa zona de suporte, essa tendência de queda pode se manter estabelecida e talvez vir a dar aí para a gente oportunidade de venda. Ok? Também temos Euro-NZD. Esse par, em um passado não muito distante, ele foi um dos mais voláteis do mercado, ele ao lado do GBP-NZD. Agora ele está bastante mais calmo, com 93 pips de ATR. 160 pips de ATR, desculpa. Mas ele chegou a ter 250, 280 pips de movimento em um dia. Gráfico semanal, o que nós temos é uma zona de suporte gigantesca, muitíssimo importante. Aqui atrás funcionou como suporte e aqui pode vir a funcionar como suporte também. Okay? Tivemos todo impulso, uma retração, um novo impulso. Talvez a partir desse momento ele nos dê uma nova retração no gráfico semanal.
O que eu espero para essa semana é que essa zona de suporte, exatamente onde o preço está agora, é uma zona de suporte e é o ponto principal de interesse. E o que eu espero dessa semana é que essa zona de suporte nos mostre com clareza algum sinal de compra para o Euro NZD. Okay? Não estou dizendo que eu vou comprar, que eu já estou comprado, absolutamente nada disso. Estou dizendo que espero que o mercado nos mostre uma oportunidade de compra, porque no gráfico semanal nós temos uma zona de suporte muito importante e se der alguma oportunidade de compra nesse ponto, vai ser uma oportunidade totalmente válida. Ok? EuroCAD, gráfico diário, temos algo parecido com uma lateralidade, apesar de que não está muito bem definida essa lateralidade, pelo fato de que o mercado está meio caótico aqui, na verdade. Fez esse topo mais alto do que esse anterior, fez esse fundo mais baixo do que esse anterior, enfim, não temos um padrão aqui muito coerente, o mercado está meio indeciso. Isso no gráfico diário, ok? No gráfico semanal, deixa eu tirar esse separador de períodos. No gráfico semanal, nós podemos ver claramente como aqui atrás funcionou como suporte, foi um pontinho de suporte, não é algo muito importante para o gráfico semanal, mas sim é algo bastante importante para o gráfico diário. A gente pode ver isso por aqui. Portanto, esse nível foi suporte, temos um fundo duplo, isso aqui é outra coisa bastante importante para nós considerarmos, e ao longo dessa semana o que eu espero é que talvez ele nos dê oportunidades de compra no curto e no médio prazo. Ok? Lembrando que, se nós olharmos aqui, por exemplo, no gráfico semanal, temos esse nível de suporte, que é algo que parece ser algo até irrelevante. Mas, se nós olharmos esse mesmo ponto pela ótica do gráfico diário, nós vamos ver que ele de fato é um ponto importante, e ele segurou toda essa retração quando ela aconteceu. Tivemos impulso, retração, e a partir daqui o preço subiu bastante. Ok? Também temos o fato de fundo duplo. Portanto, a partir daqui, o que eu espero é que o mercado nos dê oportunidades de compra. Ponto de interesse para essa semana, bom, temos uma tendência de queda no gráfico de 4 horas, e a inversão dessa tendência pode mostrar para a gente possíveis oportunidades de compra para o EuroCAD. Ok? Para você que está começando, para você que não tem muito ainda, muita experiência dentro do mercado, eu gostaria de te dar uma dica. Okay? É algo que eu falo bastante nos cursos, em todos os cursos, nos 4 cursos no caso, né? Forex para iniciantes, Abertura de Londres, Diário X Online e Price Action Avançado. O Price Action Avançado eu falo um pouco mais, mas eu gostaria de deixar algo aqui que pode ser que te ajude bastante. Quando você estiver procurando por uma oportunidade, antes de tudo faça sempre um mapeamento, logicamente, é o que eu sempre falo. O que eu falo nessas análises de final de semana, faça um mapeamento do todos os gráficos, todos os pares que você pretende negociar e procure por pontos de suporte e resistência. Mas quando você estiver procurando por pontos de suporte e resistência ou níveis onde você pode procurar pela sua entrada, faça uma pequena listinha, uma listagem. Okay? Aqui nós temos, por exemplo, esse ponto aqui atrás foi suporte, pode vir a funcionar como suporte. Então nós temos um item. Deixa eu escrever isso aqui de outra forma. Ok, temos aqui um elemento. Primeiro elemento dessa nossa zona de importância, suporte. Esse nível foi suporte e aqui, portanto, já está funcionando, ou pode vir a funcionar ainda mais como suporte. Um segundo elemento que nós temos, que nós podemos definir aí, é o fundo duplo. O que é o fundo duplo? É quando o preço faz isso aqui que nós podemos ver no gráfico diário. Nós temos um fundo e nós temos outro fundo mais ou menos do mesmo nível. Isso aqui é um fundo duplo. O mercado faz isso aqui. Ok? Nós sabemos que uma tendência de queda, o mercado não faz isso. Ele faz topos e fundos cada vez mais baixos. Quando em algum momento o mercado faz um fundo duplo, e a gente consegue definir isso aqui mais ou menos de forma linear, isso é algo bastante importante. Então, nós temos dois elementos, temos uma zona de suporte e temos um fundo duplo. Nós podemos procurar por mais
por mais sinais, por mais coisas, mas eu não vou me estender muito aqui para não ficar muito extenso o vídeo, mas você pode colocar aqui, por exemplo, apenas mais um elemento para nós adicionarmos, Fibonacci. Nós podemos ver que onde está acontecendo o suporte? Nesse nível, nessa linha preta. Onde está acontecendo o fundo duplo? Nesse nível, nessa mesma linha preta. E o que mais que nós temos nessa linha preta? Nós temos 50% da Fibonacci. E isso é algo extremamente importante, até porque os 50% da Fibonacci é o meu nível favorito. Ok? Fibonacci. Tudo isso nos traz, quanto maior for essa lista, e quanto menos contradição acontecer envolvendo esse nível aqui, mais importante esse ponto e maior a probabilidade que você encontre uma real oportunidade de negociação. Okay? Você pode procurar aqui por outros níveis ou por outros elementos para colocar na sua lista, mas o mais interessante é que você tem uma pré-determinação, um esquema básico do que você quer encontrar em um nível antes de você determinar se esse nível é importante ou não. Por exemplo, eu quero que ele tenha suporte, eu quero que ele tenha fundo duplo, Fibonacci e que tenha uma linha de tendência de alta, por exemplo. Imaginemos que passe uma linha de tendência de alta mais ou menos por aqui. Okay? Se tiver esses 4 elementos, portanto, esse nível é importante e qualquer oportunidade a partir desse nível pode ser algo válido. Faça isso e eu tenho plena certeza que você vai... você não tem absolutamente nada a perder, apenas a ganhar com essa abordagem. Ok? Vamos ver o próximo par. CAD-CHF. No gráfico diário nós temos uma zona de resistência bastante importante. Temos aqui um topo triplo, resistência, resistência e resistência. Portanto, ao longo dessa semana é bastante provável que nós encontremos oportunidade de venda nesse par. Ok? Isso no gráfico diário, e esse é o meu ponto principal de interesse para essa semana. No gráfico semanal não temos nada muito importante, a não ser esse nível, que aqui atrás funcionou como suporte e já funcionou como resistência, está funcionando. Lembrando que o CAD-CHF é o principal correlato do Euro-CAD, eles funcionam inversos. Quando um sobe e o outro desce, costumam desenhar a mesma coisa, o mesmo tipo de padrão, só que de forma invertida. Ok? Então não vou repetir toda a história aqui, apenas para você entender. Esse nível é o nível de resistência e pode gerar belíssimas oportunidades de venda no curto e no médio prazo. Outro par que nós temos, NZD-JPY. Também temos uma situação aqui no gráfico diário de resistência. Ok? Aqui atrás foi resistência, resistência, e a partir daqui o preço começou a cair. Temos uma tendência de alta, mas a média de 30 já não está apontando para cima, está apontando meio de lado. Acredito que essa tendência está a ponto de desaparecer do mapa. Exatamente por isso, meu ponto de interesse é essa linha de tendência de alta, cujo rompimento pode vir a gerar oportunidades de venda no NZD-JPY. Ok? É basicamente aí o que a gente está observando. Temos um topo triplo, 1, 2, 3. Temos a média de 30 já começando a apontar para baixo. E temos essa linha de tendência de alta que pode vir a gerar oportunidade de venda. Certo? NZD-USD está bastante claro, um nível de resistência muito específico. Aqui foi resistência e aqui também já foi resistência. Vamos ver aqui no gráfico diário. No gráfico diário nós temos uma outra situação. Gráfico semanal, desculpa. Aqui foi suporte e aqui foi suporte. Considerando tudo isso, olhamos para o gráfico diário, podemos observar como essa aqui é uma zona de suporte do gráfico semanal. Essa aqui é uma zona de resistência do gráfico de 1 hora. Portanto, é mais provável que o preço rompa essa resistência do que ele rompa essa zona de suporte. Até porque o mercado já testou várias vezes essa mesma zona de suporte sem conseguir rompê-la de fato. E é basicamente o que eu espero para essa semana, é que no gráfico de 1 hora, ou H4, fica um pouco melhor, que o mercado dê o rompimento dessa zona de resistência. Okay? Isso considerando que a partir daqui
aqui embaixo. Essa aqui é uma zona de suporte, a partir daqui haverá, ou já houve, uma força compradora que está empurrando o preço para cima. O rompimento dessa linha, dessa linha de tendência, dessa resistência, desculpa, vai apenas concretizar isso aí e talvez nos gerar oportunidades de compra no NZD-USD. Deixa eu marcar. Vamos ver o que mais que nós temos. GBP-AUD. Tínhamos o antigo nível de resistência. Aqui foi resistência, aqui foi resistência. Poderia ter funcionado como suporte, não aconteceu. Ao contrário disso, o preço rompeu esse nível de suporte e começou a cair de forma bastante significativa. Temos essa linha de tendência de alta, que ainda pode vir a segurar o preço. Portanto, meu ponto principal de interesse para essa semana é essa linha de tendência de alta, que pode vir gerar oportunidades de compra. Ok? No gráfico semanal, temos essa zona de resistência muito importante, que formou um topo duplo, resistência e resistência, certo? Portanto, bom, eu precisei dar uma pausada no vídeo. Chegaram algumas visitas na minha casa e eu me perdi, não lembro do que eu estava falando, mas acredito que eu já tinha falado do GBP-AUD. Bom, nós temos também o GBP-CAD no gráfico diário. A gente pode ver como tem uma leve tendência de queda, não é algo que está muito claro, mas ainda assim temos topos e fundos cada vez mais baixos, ok? Aqui ele veio testar novamente esse nível. A gente pode ver claramente como no gráfico diário esse nível funcionou anteriormente como resistência e depois funcionou de novo, deu aqui um falso rompimento e o preço caiu nada menos do que 500 pips. Isso aqui é um belo exemplo de como a gente deve ter alguns critérios para determinar o que de fato é um rompimento. Okay? Não é porque o preço ultrapassou 100 pips uma resistência, como nesse caso aqui foi 100 pips, um pouco mais de 100 pips, que isso significa um real rompimento. Então é interessante nós conseguirmos termos um método, um meio para identificar ou fazer a diferença entre rompimento e um falso rompimento. Okay? Logicamente tudo isso aqui é amplamente discutido em todos os cursos aí de área FX Online. Vamos ver o próximo. Não falei desse par, né? A gente pode ver, temos uma tendência de queda. Okay? Dá para a gente traçar aqui mais ou menos um canal de queda nesse ponto. E é bastante possível que o próximo movimento seja um movimento de queda, até porque o mercado aqui deu esse impulso de queda, deu uma retração, e é possível que essa semana ele dê talvez uma continuação. De qualquer forma, pontos principais de interesse para essa semana, em H4 eu quero considerar essa mínima como sendo um ponto fundamental para o GBP-CAD. Okay? Assim que o preço tocar nessa zona de suporte, essa zona de suporte vai funcionar como ou suporte, ou se ela ceder e acontecer rompimento, pode ser que o preço venha buscar essa outra mínima aqui embaixo, onde já foi feito um fundo duplo. Ok? Bom, nós temos outro par, NZD-CAD, no gráfico de 1 hora está a tendência de alta muito bem estabelecida. No gráfico diário estamos nos aproximando dessa resistência. Na verdade o preço acabou de tocar. É um ponto bastante importante. Aqui foi suporte, aqui foi resistência, e aqui pode vir a funcionar como resistência novamente. Portanto, no gráfico diário, esse é meu ponto principal de interesse, uma vez que onde o preço acabou de tocar aí, pode vir a funcionar como resistência e gerar oportunidade de venda ao longo dessa semana. Okay? Ou de compra também, dependendo de como acontecer o rompimento. Repare que nesses vídeos eu não falo especificamente de como entrar ou de como negociar, até porque não é o objetivo desse vídeo, mas sim fazer um mapeamento, mostrar os possíveis pontos de interesse, que serão pontos de interesse ao longo da semana. Esse é o objetivo principal desses vídeos. Okay? Mostrar as zonas onde provavelmente acontecerão as decisões mais importantes do mercado para essa semana que está para começar. Vamos ver o próximo. GBP-NZD, temos tendência de queda no gráfico de 4 horas, dá para a gente ver perfeitamente. Mas no gráfico diário temos toda uma zona de suporte aqui muitíssimo importante. Ok, aqui foi suporte, suporte, suporte.
e aqui pode vir a funcionar como suporte. Portanto, não tem nem muito o que dizer com relação a esse par, apenas que toda essa zona de suporte aqui no GBP/NZD é o meu principal ponto de interesse. Qualquer decisão a ser tomada com relação a esse par durante essa semana será em volta dessa zona de suporte, ok? Temos outra zona, só que o preço não está próximo. Ainda assim é uma zona importante. Caso o preço consiga chegar aqui em cima, aqui é onde pode ser que gere para a gente outra oportunidade. De qualquer forma, temos dois pontos de interesse. Esse é um deles e esse é outro. O mais importante, o mais próximo do preço é esse aqui, e que pode gerar para a gente qualquer oportunidade ao longo dessa semana. Também temos NZD/CHF, no gráfico de 4 horas temos uma mega tendência de alta. Aqui temos mais um exemplo das médias móveis funcionando perfeitamente. O preço tocou e a partir dessa zona de suporte dinâmica aqui entre as médias de 30 e 50, o preço deu essa disparada para cima, foi uma alta bastante interessante. O preço já está super sobre o comprado, e aqui no gráfico diário vai dar para ver melhor, ele rompeu essa zona de resistência. Aqui foi resistência, aqui poderia vir a funcionar como resistência, não aconteceu, o preço ultrapassou, e agora é muito provável que ele retraia para testar esse nível novamente, ok? Se isso acontecer, essa aqui é a minha zona principal de interesse para essa semana. Qualquer decisão a ser tomada, eu quero que essa decisão seja tomada com base nessa zona de interesse para o NZD/CHF, ok? Temos uma outra zona de resistência um pouco mais para cima, o preço ainda está um pouco longe, mas é bastante provável que o preço vá buscar essa zona de resistência no gráfico semanal, até porque é um nível extremamente importante. Aqui foi resistência e aqui pode vir a funcionar como resistência novamente, certo? Ponto de interesse para essa semana então, essa zona aqui por volta de 0,7880, mais ou menos. Temos também o nosso amigo, o ouro. No gráfico semanal vai dar para ver melhor o que eu quero dizer. Temos essa zona de suporte muito importante, a gente pode ver aqui. Aqui foi suporte, e aqui na verdade o preço deu vários falsos rompimentos, não conseguiu ultrapassar para baixo, e agora ele começou a dar uma retração. É bastante possível que o preço retraia para testar esse nível dessa linha de tendência de alta. Na verdade o preço já está nessa linha de tendência de queda, desculpa. Ok? Temos essa linha de tendência de queda, unindo esse ponto aqui com esse, e o preço está exatamente agora aí nessa linha de tendência de queda. Caso aconteça o rompimento dessa linha de tendência de queda, isso pode gerar para a gente alguma oportunidade de compra. Isso falando aí do gráfico diário. De qualquer forma, o que realmente interessa para a gente são os pontos de interesse ou zonas a partir de onde serão tomadas as decisões. Essa zona aqui, por volta de 1223 até 1237, é uma zona de interesse para essa semana, assim como toda essa zona aqui próximo de 1177 é toda uma zona de suporte para o ouro, ok? Basicamente, nós podemos ver aqui no gráfico mensal, o preço fez todo esse movimento de alta, deu uma retração. Pode ser que o rompimento dessa linha de tendência de queda, dê origem a um novo impulso do ouro, e não sabemos se isso de fato acontecer, não fazemos nem ideia de para onde ele pode ir parar, ok? Enfim, temos aqui, nós sabemos que o mercado sempre retrai, então tivemos todo esse impulso, tivemos essa retração, e agora se o preço iniciar uma continuação, é bastante possível que ele busque novas máximas a níveis realmente muito mais altos, ok? E para finalizar o nosso vídeo, nós temos a prata. No gráfico diário, temos, aqui no semanal, temos um cenário mais ou menos parecido com o cenário do ouro. Aqui no gráfico mensal, enfim, a corretora não dá muitas informações, apenas de 2002 para frente, mas temos uma tendência de queda, várias linhas de tendência, essa aqui é uma delas, mas aqui está mais aí, a mais exterior é essa uma que eu acabei de marcar para vocês.
Deixa eu dar uma olhada. Essa é a linha que mais interessa, porque ela, além de ser a que está mais para o lado de fora, ela também é a que está mais próxima do preço. Okay? O preço está se aproximando bastante dessa linha de tendência. Pontos de interesse para a prata essa semana. Essa zona de suporte, tivemos um falso rompimento, tivemos um spike para baixo aí, mas aqui foi suporte, tivemos esse falso rompimento, e aqui foi suporte, enfim, toda uma zona, está meio bagunçado na verdade essa zona de suporte, mas ainda assim é importante. Ponto principal de interesse são dois, no meu ponto de vista, essa zona de resistência, aqui, juntamente com a linha de tendência de queda. Então, acontecendo qualquer ação, qualquer tipo de movimento do preço próximo dessa junção dessas duas linhas, é possível que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda, logicamente, dependendo de qual for a reação do preço. Ok? Bom, esse vídeo está com quase 1 hora, 56 minutos. Falei de 27 pares, ouro e prata. É feito um vídeo similar a esse, mais ou menos parecido com esse, de segunda a sexta-feira para o canal de análises. Os vídeos do canal de análise não são tão longos, até porque eu não falo de todos os pares, eu falo apenas das oportunidades que eu estou buscando no momento. Então, logicamente, nem todos esses pares que eu falei, eu acredito que podem dar alguma oportunidade amanhã. Okay? Então, ao longo da semana, na segunda-feira é feito um vídeo para terça, na terça é feito um vídeo para quarta, sempre com um dia de antecedência. Eu mostro se eu estou posicionado em alguma posição ou não, as minhas análises para o dia seguinte e somente com os pares em potencial. Portanto, é feito um vídeo de aproximadamente 20 minutos de segunda a sexta-feira para o canal de análises. A outra diferença é que nesse vídeo de hoje, eu falo apenas dos pontos principais de interesse, ou seja, o que é chamado de mapeamento, zona de suporte, resistência, etc. Nos vídeos do canal de análises eu me aprofundo muito mais a respeito de entrada, saída, notícias e etc. Okay? Então, no canal de análise eu mostro exatamente quando eu vou comprar, onde eu vou comprar, por que eu vou comprar, qual que é o gerenciamento que eu estou fazendo com relação aos pares que eu estou posicionado e etc. É bastante mais aprofundado do que esse vídeo do final de semana. Outra coisa que muita gente me pergunta se realmente vale a pena comprar o curso. Porque existe muito, eu coloco muito material gratuito no YouTube. Okay? Eu coloco bastante coisa gratuita, faço várias análises, eu mostro várias coisas sobre Fibonacci, sobre suporte e resistência, sobre, enfim, muitas coisas, confluência de fatores e etc. E as pessoas perguntam o que sobra para falar no curso. Essa é uma pergunta que geralmente eu acho engraçada. Mas o fato é que o curso de Área FX Online conta hoje com aproximadamente 40 horas de vídeo, onde eu explico exatamente tudo em muitos detalhes, e também mostro muitas horas de negociações minhas que eu fiz e que eu faço. De tempo em tempo eu adiciono novos vídeos para que o curso esteja sempre atualizado com as condições atuais do mercado. Eu tenho certeza que, enfim, o objetivo principal do curso é manter-se com aquilo que o mercado está fazendo, com o comportamento do mercado nesse momento, nesse momento, ok? E os vídeos que eu coloco de tempo em tempo são exatamente para esse motivo e tem cumprido esse objetivo. Bom, qualquer dúvida estou à sua disposição. Não deixe de entrar aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o meu blog. Deixe um comentário, manda um e-mail, inscreva-se no canal. E se você gostou desse vídeo com 59 minutos, deixe seu like, compartilhe, mostre para os seus amigos, para a sua família, para quem você quiser. Isso é muito importante porque divulga o meu trabalho. Eu acredito que o desejo de expressão é algo que beira o sagrado. Okay? E esse é um dos motivos pelos quais eu criei todo esse material, até porque eu desejo me expressar e mostrar a forma como eu penso para o mundo. Isso é algo a qual eu valorizo muito. E
Acredito que muitas pessoas pensam dessa forma e esse tipo de pensamento é o que, mais ou menos o que guia a minha trajetória. Portanto, a sua colaboração é muito importante para mim, no sentido de compartilhar e mostrar para as outras pessoas o que você viu, o que você gostou, o que você entendeu e aprendeu a respeito do Forex ou de qualquer outra coisa que você tenha aprendido comigo. Ok? Um grande abraço, uma excelente semana, fique com Deus.